da exposição da segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1. Hoje nós iremos expor, ler, meditar, estudar, a partir do verso 12 a 15. 2 Pedro, capítulo 1, verso 12 a 15. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Meu irmão Sandro, veja se dá um toquinho ali. Estou achando baixo, não sei se... Título do nosso sermão: Cuidados pastorais frente aos perigos de falsas doutrinas. Cuidados pastorais frente aos perigos de falsas doutrinas, ou de falsos mestres. Irmãos, antes de começarmos, peço que os irmãos fiquem atentos, porque apesar de ser um texto que vai tratar especificamente a respeito de algumas responsabilidades que os ministros têm para com a igreja, em relação à doutrina, à verdade de Deus, mas é uma palavra que certamente é a palavra de Deus inspirada e que tem instruções preciosas para toda a igreja. Então vamos lá. Cuidados pastorais frente aos perigos de falsas doutrinas. Se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. A famosa frase de Charles Spurgeon, dita aos seus alunos aspirantes ao pastorado. Irmãos, o ministério pastoral, como expressa nesta frase de Spurgeon, é a maior e mais honrosa vocação que um mero mortal possa receber. Nada se compara com tal vocação. É de um privilégio imensurável e indescritível. Tal privilégio pode ser facilmente identificado a partir de alguns termos que Paulo emprega para se referir aos pastores. Aqueles que foram chamados para anunciar a palavra da reconciliação. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 20 e 6, 1, que são embaixadores de Cristo e cooperadores de Deus. Veja que coisa extraordinária isso. Aqueles que foram chamados para anunciar a palavra da reconciliação, Paulo diz que são embaixadores de Cristo e cooperadores com Deus. O embaixador, irmãos, atua como um mediador entre as relações de duas partes, bem como também como representante de seu governo de origem. Um cooperador é aquele que ajuda no desenvolvimento de um trabalho, ou seja, o que é mais honroso para um mero mortal do que ser um anunciador, representante e um trabalhador do reino de Deus? O que é mais honroso? Nada. Nada é mais honroso para um mero mortal do que ser um anunciador, um representante e um trabalhador do reino de Deus. Não há nada mais honroso do que isso. Todavia, irmãos, precisamos entender uma coisa: que grandes privilégios sempre virá acompanhado de grandes responsabilidades. Vou repetir: grandes privilégios sempre virá acompanhado de grandes responsabilidades. E é exatamente sobre 3 das muitas responsabilidades que um pastor tem, frente aos muitos desafios que surgirão ao longo de todo o seu ministério, que eu quero, junto com os irmãos, nesta noite, observar com vocês nesse texto, o qual ensina claramente
que é responsabilidade do pastor cuidar da igreja das seguintes maneiras, ou cuidar doutrinariamente das seguintes maneiras. Eu quero aqui destacar o primeiro ponto para vocês. Iremos ver 3 hoje. 3 responsabilidades que o pastor tem diante de Deus e da igreja. A primeiro cuidado, irmãos, que o pastor tem é responsabilidade do pastor cuidar doutrinariamente da igreja da seguinte maneira. Primeiro, protegendo a doutrina na mente da igreja. Esse é o primeiro ponto que nós aprendemos aqui nesse texto. Protegendo a doutrina na mente da igreja. Ou poderemos colocar da seguinte maneira, como uma forma de pergunta: como o pastor deve cuidar doutrinariamente da igreja? Primeiro, protegendo a doutrina na mente da igreja. Está em versículo 12, vamos ler. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Irmãos, na expressão por esta razão, aí no início do versículo, Pedro tem em mente o que ele tinha acabado de falar nos versos anteriores, que é basicamente uma dissertação em defesa da necessidade da existência e o desenvolvimento da piedade como evidência e prova da salvação, como nós vimos no primeiro sermão. Então, em virtude desta verdade, Pedro, então, como um zeloso e fiel pastor, declara a sua prontidão em sempre lembrá-los das verdades essenciais do Evangelho. Com que objetivo? A fim de proteger seu rebanho de lobos vorazes, que são os falsos profetas e suas heresias mortais, pois afirmavam que nada do que faziam no corpo interferia no relacionamento com Deus. Esse é o contexto da carta aqui, não é isso? Aquele movimento incipiente do gnosticismo que surgiu lá no primeiro século, que era influenciado por uma certa filosofia grego-romana, platônica, em que tudo que é matéria é má e tudo que é espírito é bom, e portanto eles, ainda que se diziam cristãos, viviam vidas imorais, porque eles acreditavam que nada que eles faziam no corpo interferia no seu relacionamento com Deus. Então Pedro está aqui protestando e mostrando e com a sua postura assim revelando para nós, ou ensinando à igreja, uma das responsabilidades e o cuidado que o pastor deve ter em relação à igreja, que é proteger a doutrina na mente da igreja. Pedro, então, irmãos, lembra-lhes das verdades essenciais do Evangelho, mesmo sabendo que eles tinham convicções e eram firmes na doutrina, como afirma no final do versículo 12. Veja o que diz, o finalzinho do versículo 12. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Irmãos, no verso 12, Pedro nos revela um dos cuidados que os pastores devem ter em frente às ameaças das falsas doutrinas ensinadas pelos falsos mestres. Pedro nos revela neste verso que é responsabilidade do pastor proteger a doutrina na mente da igreja, pois ele deve fazer isso trazendo sempre à memória da igreja, através do ensino, as verdades fundamentais do Evangelho, embora a igreja, irmãos, esteja ciente e convicta dessas verdades. É a responsabilidade do pastor, irmãos. Na carta aos Filipenses, Paulo diz que era segurança para eles ele escrever as mesmas coisas. E ele faz isso exatamente dentro do contexto que ele fala do desenvolvimento da salvação no capítulo 2, isso está lá em Filipenses, e um alerta contra os falsos mestres no capítulo 3, algo bem semelhante do que Pedro está fazendo aqui. No capítulo 1, como nós vimos, ele fala da salvação e o desenvolvimento dela, e agora, no decorrer do capítulo 2, ele vai tratar a respeito dos falsos mestres, exatamente o que Pedro fez também em Filipenses. Portanto, fica claro aqui nesse verso 12, irmãos, nas palavras de Pedro, um cuidado fundamental que todo pastor deve ter para com a igreja. Está sempre pronto para proteger a doutrina na mente da igreja, através do ensino, para que a igreja tenha sempre fresca na mente as verdades inegociáveis do Evangelho para a saúde doutrinária, que influenciará diretamente na moral e ética da igreja. Na moral e na ética da igreja.
A moral e a ética procedem da fé, daquilo que eu creio, dos conceitos teológicos e bíblicos na minha mente, no meu coração, na minha razão. Tanto é que o grupo religioso que estava aqui trazendo prejuízos e preocupações a Pedro, que era aquele movimento incipiente do gnosticismo, que veio ser chamado logo posteriormente, qual era a crença dele? Diziam crer em Cristo, diziam ser cristãos, seguidores de Jesus, mas influenciado por uma filosofia grega, platônica, que fazia essa dicotomia entre espírito e matéria. Qual era o procedimento da grande maioria deles que subscreviam esse posicionamento? Vidas imorais, vidas ímpias, vidas depravadas. Porque se eles criam de que nada que eles faziam no corpo interferia no seu relacionamento com Deus, segue-se logicamente de que não tem problema nenhum ele praticar qualquer tipo de imoralidade no corpo físico, como por exemplo embriaguez, luxúria, prostituição, adultério, mentira ou qualquer outra coisa mais que eles pudessem fazer moralmente e eticamente. Então Pedro aqui, a partir dessa postura dele, ele está revelando uma verdade fundamental, uma responsabilidade fundamental, um cuidado fundamental que todo pastor deve ter em relação da igreja, que é proteger a doutrina na mente, na consciência, na razão, no coração da igreja sobre a qual ele tem a responsabilidade de pastorear e de cuidar. Irmãos, isso é importante, esse zelo, esse cuidado, essa postura pastoral, como que sendo um soldado frente aos inimigos, porque privará a igreja, irmãos, de dois extremos. Esse cuidado de nós protegermos a doutrina na mente, na consciência e na razão da igreja. Quais esses dois extremos? Um é o legalismo e o outro é antinomismo. O legalista é aquela pessoa que impõe fardos que Deus não impôs à igreja, estabelecendo, instituindo regras e normas segundo o pensamento, o coração e a imaginação do próprio ser humano, segundo as suas próprias expectativas e desejos pessoais. Então coloca fardos pesados nas costas da igreja, coisas que Deus nunca colocou. Esse é o extremo. E a importância de nós protegermos a doutrina bíblica verdadeira, para que o legalismo não seja estabelecido e imposto à igreja, coisas pelas quais Deus nunca impôs ao seu povo. E o outro cuidado, irmãos, a importância desse cuidado é o antinomismo, que é a liberdade da carne. É aquela velha máxima de que não tem problema, tudo pode. Se eu vou para uma festa e lá eu tomo e me embriago, está tranquilo. Ou se eu conto uma mentira, está tudo bem, Deus me entende. Ou se vive vidas imorais em casa, ou se vive vidas imorais na sociedade, no trabalho, em qualquer situação ou circunstância da sociedade, dando sempre mau testemunho pelo seu mau caráter, pela sua vida ética depravada e imoral. Então é importante que pastores e líderes protejam a doutrina bíblica, sadia, equilibrada, a qual o próprio Deus estabeleceu na sua palavra, para livrar o povo do legalismo e da libertinagem. Como no caso aqui estava acontecendo, a libertinagem por parte dos gnósticos, em que fazia tudo o que dava na telha e afirmava não ter problema nenhum no seu relacionamento com Deus. Parece estar quase que extinto pastores assim, que zela, que busca, que cuida em proteger a doutrina na igreja. Veja, não os seus próprios quereres ou os seus próprios achismos,
ou seus próprios pensamentos, mas única e exclusivamente aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então ele é cuidadoso para não impor à igreja concepções pessoais que não têm embasamento ou fundamento bíblico, como também ele é cuidadoso em expor à igreja as verdades bíblicas e doutrinárias, a fim de que a igreja seja protegida e continue conduzida na sã doutrina de Cristo. Mas parece que hoje em dia é mais comum e mais fácil encontrar pastores que estão sempre aos extremos. Uns são legalistas, outros são libertinos, e isso é perigoso. E embora, como eu falei no começo, isso é uma palavra mais voltada para líderes, né? Principalmente aqui pastor, só tem eu praticamente, mas aqui vai uma palavra para aqueles que aspiram ao episcopado, bem como também para a igreja, que é responsável de eleger e apontar e indicar os seus oficiais. Aquele que aspira ao episcopado, se você tem desejo, se você tem vontade, tenha consciência que você será responsável para, como um soldado, com espada e com escudo na mão, proteja a sã doutrina na igreja, livrando-os do legalismo, bem como também da libertinagem. Essa é a responsabilidade minha como pastor. O cuidado de preservar e proteger a sã doutrina nessa igreja. E todo aquele que aspira ao episcopado aqui presente, um dia ser pastor, ser chamado, tenha isso em mente, que você então passará a ter a responsabilidade como um líder da igreja, como um pastor da igreja, de proteger a doutrina, de cuidar da doutrina, na mente, na consciência, no coração e no seio da igreja, a fim de que a igreja não seja surrupiada ou prejudiciada tanto por pessoas legalistas que colocam fardos que é dificílimo de suportar e de carregar, e que traz desânimos e abatimento de espírito, frustrações, bem como também daqueles que são libertinos. Tenha em mente isso. E para a igreja aqui a aplicação é: a igreja que é responsável de eleger, de escolher, de indicar os seus futuros pastores, tenha também o cuidado e o discernimento para enxergar na vida do tal candidato esse zelo pastoral, esse cuidado pastoral, esse perfil de um protetor da sã doutrina no nosso meio. Olhe e observe isso na vida daqueles que aspiram ao episcopado. Esse foi o nosso primeiro ponto, irmãos. É responsabilidade pastoral cuidar doutrinariamente da igreja, protegendo a doutrina na mente da igreja. Esse foi o primeiro ponto. Segundo, é responsabilidade pastoral cuidar doutrinariamente da igreja, despertando a mente da igreja para a doutrina. Se no primeiro ponto é proteger a doutrina na igreja, porque no finalzinho do versículo 12, como nós vimos, Pedro estava ciente de que eles já estavam certos e confirmados na verdade, então ele agora está só protegendo a verdade. Então, o segundo ponto é despertando a mente da igreja para a doutrina. Versículo 13 e 14, está aí. Leiamos. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Irmãos, o texto nos deixa claro que Pedro está prestes a deixar esse mundo para se encontrar com o Senhor.
O Senhor já lhe tinha revelado que em breve ele o chamaria, e isso aconteceria dentro de pouco tempo. Por quê? O termo que ele usa aí no versículo 14, prestes, traz a ideia de algo rápido, imediato. Pois bem, não se sabe ao certo quanto tempo depois da escrita dessa carta Pedro foi morto. O que fica claro nesses versos é que Pedro estava perto de terminar a missão dada pelo Senhor e que em breve seria chamado por ele. Pedro, então, sendo sabedor da sua iminente morte e dos perigos doutrinários que a igreja passava, ele então manifesta mais um cuidado que o pastor deve ter para com a igreja. Esse cuidado é que enquanto o pastor estiver sob a supervisão de uma igreja, enquanto o pastor estiver pastoreando uma igreja, é de sua responsabilidade sempre despertar a mente da igreja para a doutrina. Veja o que ele diz aí no versículo 13: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. A palavra aí despertar-vos, irmãos, ou o verbo despertar, significa acordar ou despertar do sono, despertar a mente indolente. A ideia é como um mar que começa a ser agitado ou um vulcão que desperta do seu período de inatividade e entra em erupção. Aqui no texto, esse termo está com a conotação de manter acordado ou ativo, pois no verso 12, ele afirma que os irmãos já estavam convictos e firmados na verdade. Portanto, a figura aqui é de alguém alimentando uma fogueira já acesa. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que enquanto ele tivesse oportunidade, ainda que soubesse que os irmãos tinham convicção e firmeza na doutrina, ele sempre estaria tendo o cuidado de manter vivo, de manter ativo na mente e consciência dos irmãos as verdades fundamentais do Evangelho, pois era essencial para que eles não fossem ludibriados pelos falsos mestres e suas heresias mortais. Irmãos, essa responsabilidade pastoral é provada também pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, no capítulo 4, quando Paulo descreve o propósito pelo qual o Senhor Jesus deu pastores e líderes oficiais à igreja, dizendo o seguinte, capítulo 4 de Efésios, versículo 11 a 14, veja o que diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, com objetivo, com propósito do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, esse texto que acabamos de ler aqui está em plena harmonia com o zelo e o cuidado pastoral do apóstolo Pedro ensinado no verso 13 da nossa passagem. Portanto, é de plena responsabilidade do pastor sempre cuidar, de manter ativo, de manter acordado, agitado a mente e a consciência da igreja para as doutrinas fundamentais, como alguém que está constantemente colocando lenha na fogueira a fim de mantê-la acesa. Por quê? Porque essa consciência é fundamental para proteger a igreja de heresias mortais. Pois somente uma igreja que tem consciência e firmeza nas doutrinas fundamentais e inegociáveis do Evangelho não será levada por vento de doutrina ensinada pela artimanha e astúcia de homens que induzem ao erro. Somente uma igreja assim. A história dessa igreja aqui tem um caso bem parecido, né? Foi quando veio o pessoal lá da Convenção Batista. Embora cremos que algumas igrejas de um segmento chamado arminiano
são igrejas verdadeiras, apesar da nossa discordância. E essa igreja aqui, quando colocada, né, em xeque, ou quando os líderes vieram aqui perguntar, pressionar a igreja estava preparada na sã doutrina. E as perguntas que faziam, a igreja respondia firme, convicta, certeira, de plena consciência, em razão, em mente. Por quê? Porque os pastores, sempre como alguém que coloca a lenha na fogueira, alimentando o fogo para que nunca se apague e antes fique cada vez mais forte, sempre estava ensinando, instruindo, pregando a sua doutrina na igreja, lembrando a igreja das doutrinas essenciais, fundamentais e inegociáveis do Evangelho. Por essa razão, a igreja agiu de tal maneira, mas nem sempre é assim, irmãos. Há muitas igrejas que se enveredam pelos erros, não apenas erros, né? Porque no meio dos estudiosos de teologia faz uma diferença entre erro e heresia. Heresias são mortais, erros não. Mas o fato é que algumas igrejas acabam cedendo a heresias mortais. Acabam sendo levados por todo o vento de doutrina que acabam escutando, seja no rádio, seja na televisão, seja na internet, e são então influenciados, enganados e ludibriados, porque não estavam firmes, convictas, certas da sã doutrina, sobretudo, dentro do contexto que estamos falando aqui, por falha dos seus pastores, em não constantemente pregar, ensinar, lembrá-los das doutrinas fundamentais do Evangelho de Cristo, aquelas que são inegociáveis, inalteráveis, que não há discussão a respeito delas. E aí, quando se abre essas brechas naquilo que é fundamental na igreja, a igreja então está abrindo portas para todo tipo de heresia mortais, e que em breve tais igrejas morrerá. Essa é a história da igreja, não é? Século XIX, quando entra aí o liberalismo teológico, quando a suficiência da Escritura é colocada em xeque, quando a inspiração da Escritura é colocada em xeque, o que tal teologia causou? Matou praticamente todas as igrejas da Europa. Liberalismo teológico, quando duvidaram de que a Bíblia era a palavra de Deus, quando colocaram em xeque, em dúvida, a palavra de Deus como sendo inspirada, como sendo suficiente, como sendo inerrante, como sendo infalível, quando essas heresias adentrou a igreja, acabou a igreja na Europa. Igrejas grandes, com centenas e milhares de membros, hoje só está o templo, que muitos deles já foram vendidos para se tornarem bar na Europa. Tudo isso porque deram ouvido a um segmento teológico chamado liberalismo, que colocava em xeque um fundamento inegociável da verdade, e que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada e completamente suficiente. Uma vez que isso foi colocado em dúvida, em xeque, e as igrejas passaram a dar ouvido a isso e adotar essa heresia, acabou a igreja na Europa. E muito disso, a responsabilidade foi dos seus líderes, que falharam em tanto defender a doutrina, quanto manter sempre acesa, viva na mente e na consciência das igrejas, essas verdades fundamentais, inalteráveis e inegociáveis. Esse é o nosso, como o pastor fala, esse é um dos nossos muitos desafios, né? Sempre manter acesa a igreja, ativa, sempre colocar lenha na fogueira da doutrina verdadeira aqui nessa igreja. Sempre voltar sempre para os fundamentos, para aquilo que é essencial, para aquilo que é básico. Mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente, inspirada,
mostrar que Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mostrar a pessoalidade do Espírito Santo, de que Ele não é uma mera força, mas uma pessoa da trindade, mostrar que Jesus ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, coisas que algumas seitas aí negam, alguns sedimentos religiosos, né? Cuidar para que sempre professemos a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo somente, de que o homem é salvo não por obras, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário em seu favor. Sempre lembrar, irmãos, de que um dia Jesus voltará para buscar o seu povo. Sempre lembrar e deixar sempre fresco na mente da igreja de que o céu é real, bem como também o inferno, o juízo final, o estado eterno e todas essas verdades fundamentais e inegociáveis para nós, irmãos. É responsabilidade do pastor, do líder da igreja, sempre aquecer a igreja com essas verdades fundamentais e inegociáveis. E aqui novamente, me dirijo e aplico àqueles que almejam o episcopado. Repousará sobre os seus ombros também essa responsabilidade e esse cuidado de sempre manter aceso, ativo, fresco na mente da igreja que você será responsabilizado essas doutrinas inegociáveis e inalteráveis, a fim de que a igreja não seja induzido a erros e heresias mortais. Esse foi o nosso segundo ponto. Vamos para o terceiro e último ponto. É responsabilidade do pastor cuidar doutrinariamente da igreja, protegendo a doutrina na mente da igreja. Segundo, despertando a mente da igreja para a doutrina, sempre mantendo acesa, ativa, viva, como alguém que coloca a lenha na fogueira a respeito da doutrina. Em terceiro e último lugar, irmãos, é responsabilidade do pastor cuidar doutrinariamente da igreja, dando à igreja, através do ensino, a capacidade de conservar a doutrina. Capacidade, através do ensino, da instrução, da pregação, da catequese, a capacidade da igreja conservar a doutrina. Veja aí versículo 15. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Irmãos, mais uma vez em suas palavras, Pedro nos deixa ver o que existe no coração de todo verdadeiro pastor. Um zelo e um cuidado para que a igreja permaneça na verdade da doutrina de Deus, uma doutrina sólida, bíblica e verdadeira. Podemos ver esse zelo e cuidado não apenas em Pedro, mas também em Paulo e em João. Por exemplo, Paulo escreve aos Gálatas, escrevendo aos Gálatas, protesta e impreca uma maldição sobre qualquer um que ensine um evangelho diferente do que ele já os tinha anunciado. E de forma específica, qualquer um que distorça a doutrina da justificação pela fé em Cristo somente. Veja, o pessoal metia pau em Paulo, falava mal dele, pessoalmente, discordava, criticava, fazia um bocado de coisa e Paulo não estava nem aí direito. Mas quando tocaram no Evangelho, quando tocaram em uma doutrina fundamental que é a justificação pela fé em Cristo somente, não por obras, aí Paulo escreve essa carta aos Gálatas, protestando veementemente, ainda mais imprecando uma maldição para todo aquele que pervertesse essa verdade. Como ele diz, seja anátema, ainda que nós, um apóstolo, um anjo do céu, pregue outro evangelho, além do qual nós já temos anunciado a vocês, seja maldito. Veja o zelo que havia tanto em Pedro, como também é mostrado e a gente aprende em Paulo, mas não somente isso, também em João.
Enquanto que João, em sua segunda epístola, expressa uma grande alegria em ver que alguns dos filhos da senhora para a qual ele escreve estavam andando, na verdade, segundo o mandamento de Deus. Ou seja, o zelo e o cuidado para com a igreja, e o cuidado para que a igreja permaneça na doutrina, é uma característica de todo aquele que verdadeiramente foi vocacionado para o ministério pastoral, irmãos. Isso é uma característica pastoral, esse zelo, esse cuidado. Vemos isso em Pedro, vemos isso em Paulo, vemos isso em João, e poderíamos ver isso em qualquer pastor, qualquer pessoa que verdadeiramente foi chamado e vocacionado para o ministério pastoral, esse zelo e esse cuidado para que a igreja permaneça na sã doutrina. Agora, esse zelo e cuidado doutrinário que o pastor manifesta é algo que ele deseja que a igreja sobre a qual Deus o responsabilizou também manifeste zelo, cuidado e capacidade, esteja municiada através do ensino para conservar a sã doutrina, até mesmo depois da sua saída. O apóstolo Pedro estava ciente de que mesmo depois de sua morte, a igreja precisaria estar preparada e municiada para lembrar e permanecer na sã doutrina. Veja o versículo 15 que ele diz: mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Irmãos, Pedro diz que fará isso com toda a força, empenho, dedicação e diligência, para que quando ele não estivesse mais presente fisicamente, ainda assim ele seria capaz, ainda assim a igreja seria capaz de lembrar e permanecer na sã doutrina. Assim, com sua postura, ele mostra mais uma responsabilidade e o cuidado que os pastores devem ter para com a igreja. Qual é? Com empenho, zelo e dedicação, os pastores têm a responsabilidade e devem ter o cuidado de preparar e municiar a igreja com a sã doutrina de todas as formas possíveis. Com qual objetivo? A fim de capacitá-la a sempre lembrar, defender e permanecer na sã doutrina, mesmo em meio aos ataques sorrateiros dos capatazes de Satanás, os falsos mestres e suas heresias mortais. Percebe, irmãos, o zelo de Pedro? Esse é o zelo de todo fiel e verdadeiro pastor. Ele tem a preocupação de que até mesmo quando ele estiver ausente, a igreja continue capacitada, municiada com a sã doutrina, de tanto lembrar como permanecer na sã doutrina, até mesmo quando ela estiver passando por ataques dos capatazes de Satanás, que são os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos profetas, com suas heresias mortais, as suas falsas doutrinas. Portanto, irmãos, é a responsabilidade do pastor cuidar, zelar, para que a igreja seja municiada, aprenda o suficiente, para que ela seja tão capacitada, municiada, para permanecer firme em frente aos ataques do diabo, em frente às mensagens pervertidas, heréticas e mortais, que muitos ditos pastores ou apóstolos estão anunciando por aí. Um evangelho falso, um Cristo falso. A gente vê esse zelo exatamente na nossa leitura devocional, né? 2 Coríntios 11, né? Paulo ali está protestando contra os falsos apóstolos, protestando contra os falsos apóstolos. E existem muitos hoje. Primeiro, quem se intitula apóstolo já é um falso, porque apóstolo não existe mais. Foi só aqueles que foram vocacionados pessoalmente por Cristo lá no primeiro século, que receberam a responsabilidade e a autoridade de produzir
ou de fazer, ou de elaborar, ou de manifestar muitos sinais, prodígios e maravilhas através das suas mãos, bem como também escrever Bíblia. Me diga qual dos apóstolos da atualidade escreve Bíblia? Quem deles é inspirado? Nenhum. Isso já os desqualifica completamente. Quem deles opera sinais, prodígios e maravilhas? Nenhum. Já desqualifica completamente. Quem deles viu Cristo pessoalmente ressurreto? Nenhum. Isso já o desqualifica completamente. Quem deles foi vocacionado diretamente por Cristo? Nenhum. Também já implica a completa desqualificações dos tais que se chamam atualmente apóstolos. E a responsabilidade pastoral, cuidar para que a igreja sobre a qual ele tem a responsabilidade, ainda que ele saia, ainda que ele esteja ausente, ainda que ele morra, como era o caso aqui de Pedro, deixe a igreja capacitada e municiada para enfrentar esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, esses falsos pastores e suas falsas doutrinas perniciosas e mortais. Novamente, aqueles que aspiram ao episcopado, essa também é mais uma responsabilidade que repousará sobre seus ombros, se de fato você será chamado para o ministério. Municiar, ensinar, através do ensino diligente, responsável, a igreja ser capacitada e municiada com a verdade doutrinária, para que ela não seja enganada pelos falsos mestres. Conclui, irmão, dizendo o seguinte: é verdade, irmãos, é um grandíssimo privilégio ser chamado para ser um embaixador de Cristo e um supervisor de sua igreja. Mas sempre temos que ter em mente que repousa sobre nossos ombros a grande responsabilidade e o cuidado de proteger a doutrina na mente da igreja, de agir como sendo um soldado que se coloca entre a igreja e o inimigo para protegê-la. Trabalhar para sempre manter viva na mente e no coração da igreja a sã doutrina, como alguém que constantemente, diariamente, semanalmente, cada oportunidade, é como alguém que está sempre colocando lenha na fogueira, mantendo sempre viva, ativa, fresca na mente e no coração da igreja a sã doutrina. E através do ensino diligente, capacitá-la, municiá-la, sempre lembrar, defender e permanecer na sã doutrina, mesmo em meio aos perigos e ataques dos falsos mestres. Essas são algumas das responsabilidades pastorais. Ele deve ter este cuidado para com a igreja. Proteger a doutrina na mente da igreja, despertar a mente da igreja para a doutrina, sempre manter viva, acesa e fresca, e, por último, dar à igreja, através do ensino, a capacidade e municiá-la para que então ela seja capaz de conservar e permanecer na sã doutrina. Esse é o ensino desse texto. Amém.